Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. No próximo dia 7 de novembro, completam-se 32 anos desde aquela assembleia realizada na antiga reitoria da UFSM, na qual um grupo de cerca de 100 professores ousaram reivindicar para si a ferramenta do sindicalismo, fundando a Sedufisme. E é sobre essa história que o nosso ponto de pauta de hoje vai falar. Como convidado, o escritor, professor aposentado da UFSM, ex-diretor da Sedufisme e um dos presentes na Assembleia de Fundação do Sindicato, professor Orlando Fonseca. Eu sou o Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje são os 32 anos da Sedufisme. Professor, para começar, eu gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade em conversar conosco. Eu é que agradeço essa oportunidade. Afinal de contas, a Sedufisme é parte importante da minha história acadêmica, da comunidade acadêmica, e mesmo na comunidade santamariense. Né? Então, falar sobre essa história e me sentir integrado a essa história é algo que realmente me deixa feliz. Certo. Professor, antes de nós entrarmos na questão da fundação em si, eu queria traçar o cenário daquele momento. Eu queria, junto com o senhor, entender a ambientação daquele acontecimento. E para isso eu quero lhe perguntar como era o clima da sociedade, mas especialmente qual era o clima da universidade naquele momento, naquele ano de 1989, naquele fim de década. Nós vínhamos dentro da universidade, né, especialmente dentro da instituição, na expectativa gerada pela nova Constituição de 88, que permitia aos servidores públicos a possibilidade de terem sindicato, ou de se sindicalizarem, uma vez que as associações, especialmente em relação aos docentes, as associações cumpriam o papel das reivindicações, das demandas, né, do funcionalismo no seu conjunto, e a Constituição, fez com que se iniciasse um movimento dentro da instituição, no sentido de que a associação, né, a PUSME, naquele momento, pudesse ter a carta sindical. Então, essa geração de expectativa dentro de um cenário que visivelmente havia sido dividido desde a Assembleia Geral em 1986, em que grupos com a tendência mais conservadora passaram a ter protagonismo dentro da instituição. E a associação, inclusive, nas disputas internas para a sua presidência, enfim, escolheu lideranças que tinham uma outra visão em relação ao sindicato. Então, não vou dizer que isso se estendesse para outras concepções de universidade, de mundo, mas de modo muito agudo, né, todas as questões que envolviam a orientação da ação dos trabalhadores da educação dentro da universidade passaram a ter essa divisão de pensamento. Isso não tem a menor dúvida. Então, passou a existir uma disputa que tinha em perspectiva, evidentemente, a liderança maior, tanto no que diz respeito à reitoria, quanto às direções de centro. Esse era o quadro. E as discussões foram pautadas por essa divisão. Certo. Professor, e ainda falando sobre o clima e já entrando nessa questão desse tensionamento que se deu dentro da PUSME, né, que era a entidade que organizava a categoria,
Havia, com a saída, o início do período de redemocratização, havia um clima de esperança, certo? E, ao mesmo tempo que alguns dos debates que estavam postos durante a ditadura ainda jogavam suas sombras sobre o debate da questão do movimento docente. Eu lhe digo pelo seguinte, nós, em outras entrevistas e apurando sobre a história desse momento, a gente percebe que, por exemplo, estava em debate com a possibilidade de sindicalização, estava em debate questões como ainda uma ameaça esquerdista, aquela ideia do terror vermelho e tudo mais. Então eu quero lhe perguntar, essas questões estavam em debate, certo? Essas ainda eram pontos de tensionamento no seio da categoria, correto? Eu diria que não apenas em relação aos docentes, mas aos técnicos administrativos e de modo muito mais perceptível entre os alunos. Os alunos tinham um protagonismo naquele momento, né? E a defesa, digamos assim, que a ideia de esquerdismo, o temor comunista gerado pelos 20 anos, né, 2 décadas de ditadura militar, de regime de exceção, especialmente de atraso do ponto de vista de concepções ideológicas embasadas em teoria, em filosofia, no pensamento, né, fizeram com que determinadas demandas, como, por exemplo, voto universal, nesse aspecto é que estava, de algum modo, consignada a divisão. Não era explícito. Hoje é muito mais explícito, se nós olharmos a divisão e a acusação de parte a parte, como de resto o país todo, né? Mas demandas como essa, a defesa do voto universal, geravam um temor de que isso pudesse trazer para dentro da universidade um pensamento progressista. Nem vou dizer que aí estivesse colocado de alguma forma um temor comunista, né? Mas progressista, uma ideia de democracia que estava permeado, isso sim, estava permeado por tudo aquilo que aconteceu na instituição, para o bem ou para o mal, mas que aconteceu na instituição dentro daquele espectro gerado por uma direção nacional e administração federal, não é? Do regime militar. Não é? Então, os privilégios, os apadrinhamentos, tudo isso fez com que determinados grupos que emergiram nesse momento, quer dizer, isso é uma coincidência, e evidentemente que a liberdade democrática permitiu isso, com a redemocratização do país, emergiram e vieram a campo para a disputa de espaço. Esse era o ambiente em que se discutia, em que se estabeleceu uma tensão quando as instituições passaram a ter existência. Os técnicos e os docentes, os trabalhadores da educação, era temerário falar nisso, trabalhadores da educação. Então, essas simbologias é que faziam com que uma visão mais à esquerda ou mais à direita pudesse se perceber naquele momento. Certo. Professor, e falando especificamente agora sobre aquele dia 7 de novembro de 1989, como foi a preparação, como foi o momento em que se decidiu que de fato se iria romper, se iria fundar um sindicato, como foi a preparação e como foi a Assembleia em si? O que o senhor lembra, como estavam as pessoas, qual era o clima daquela Assembleia? A partir do momento em que a diretoria, né, a diretoria da PUSME decidiu que não ficaria mais filiada ao Andes em função de que o Andes havia decidido se filiar à CUT, e esse foi o estopim da divisão, né? A PUSME não queria mais enviar a parte de contribuição para o Andes, porque parte dessa contribuição iria para a CUT.
E como a diretoria toda formada por um grupo mais à direita e que não entendia as razões da existência e a necessidade do Andes Nacional se transformar em sindicato e estar filiado a uma confederação, passou-se a discutir a questão relacionada a esse aspecto, transformar a associação em sindicato. Na eleição, eu participei junto com Marcos Herter, que disputava a presidência da associação, e uma das pautas, né, explícitas desse grupo do Marcos, em que eu fazia parte como candidato à vice-presidência, era a transformação encaminhar a transformação da associação em sindicato. E a partir daquele momento, como a PUSME decidiu que não faria não voltaria atrás em relação à sua filiação ao Andes, e uma decisão de diretoria, não foi uma decisão de assembleia, foi necessário esse grupo que perdeu a eleição acionar diretamente o Sindicato Nacional e trazê-lo a Santa Maria para que se tomasse uma definição. Se o sindicato, se a associação estava deixando de cumprir com uma parte importante, que era enviar os recursos, de alguma forma, essa associação precisava dizer ao que estaria disposta a partir daquele momento. E aí as assembleias foram muito tensionadas. Era difícil ocupar o espaço e dizer alguma coisa a respeito desse tema, porque era vaiado. Simplesmente alguém que fosse lá defender que a PUSME se mantivesse ligada ao Andes, e o Andes, que já tinha definido no seu congresso que estaria afiliado à CUT, essa era a defesa necessária, e em função dos embates nacionais que precisavam ser feitos. A partir daquele momento, a tensão foi crescendo de tal forma em que a PUSME fez uma assembleia e tomou a decisão de que se desfiliaria do Andes e que abriria a mão da carta sindical. A partir daí, então, um grupo com diversas lideranças, como Clóvis Guterres, Berenice Corsetti, o próprio Marcos Herter, começamos a nos reunir para tomar essa definição e criar o estatuto e o regimento da entidade a fim de transformar a entidade em seção sindical do Andes. Foi um momento muito proveitoso do ponto de vista de concepções, né, de reunir as várias concepções de como deveria ser um sindicato de docentes. Foram muito ricas as discussões, porque havia experiência acumulada e havia era um grupo formado por pessoas com o interesse de formar. Então, foi realmente muito interessante reunir as lideranças da universidade e os grupos que estavam interessados nessa formação. A reunião em si, a assembleia que definiu, ela foi o ponto culminante disso. Eu diria que as reuniões, que às vezes eram aos sábados, né, para não prejudicar outras atividades acadêmicas, elas foram muito mais proveitosas do que aquele dia da reunião daquela assembleia que as pessoas assinaram a ata de fundação. Mas, de qualquer forma, é um marco, é um momento importante da história da Universidade de Santa Maria, porque a SEDUFES, a partir de então, passa a cumprir um papel importantíssimo, né, de condução das ações na instituição. Certo. Professor, e fundada a SEDUFES, o momento imediato após isso, os primeiros anos foram de muitas dificuldades, certo? Eu queria saber quais foram os desafios que se impuseram ali e quais foram as maneiras encontradas de se driblar esses desafios, de superá-los. Havia necessidade de ter uma sede, de ter um espaço. Felizmente, tínhamos um reitor naquele momento, o professor Tabajara, eu quero crer, e que cedeu uma sala da reitoria para que houvesse o espaço, era necessário isso, né? E a partir daí,
fazer gestões junto aos departamentos, enfim, visitar a universidade para que filiar as pessoas, né? Havia um grupo até bastante expressivo de pessoas que deram esse início da entidade, mas era preciso convencer um grupo muito grande de pessoas da necessidade de estar sindicalizado e indicar qual era o significado disso, né? A par desse tensionamento político que existia na universidade naquele momento. Essa era a maior dificuldade, né? De convencer as pessoas de que estar filiado a um sindicato não tinha o mesmo significado que ao longo dos anos e se tornou temeroso, né? Ao longo dos anos falar em sindicato, enfim, né? Dentro e fora da universidade. E havia, para muitos dos nossos colegas, havia esse temor. Muitas pessoas hoje, eu há pouco li no jornal uma coisa que me deixou bastante apreensivo de como que se divulgam determinadas ideias, por exemplo, essa de que o esquerdismo tomou conta da instituição. Tendo vivido e vivenciado, especialmente dentro do sindicato, a experiência de tomar contato com colegas da instituição, eu tenho convicção de que esse temor é inexistente, porque um grande grupo, e eu diria que a maioria das pessoas, não tem uma compreensão, digamos assim, orgânica da ação política sindical e mesmo de uma ação política que pudesse conduzir a essa ideia de esquerdismo, por exemplo. Mas veja, naquele momento isso estava mais latente, porque havíamos saído de um período de obscurantismo, de perseguições políticas, de dificuldades tremendas para aqueles que tinham uma ideia mais avançada do ponto de vista político e ideológico, né? Pessoas foram presas e Santa Maria não é um caso assim, não existe tanta coisa nesse sentido, mas existia, né? Existia perseguição política e existia dificuldades. Então as pessoas tinham certo temor de ser orgânico a uma instituição que os representasse. E essas dificuldades foram sendo vencidas pela disposição daquelas pessoas, né? Da primeira diretoria, da Berenice, do Clóvis, da Berenice, da Cecília, né? Que foram conduzindo. E havia grupos de pessoas com uma certa referência de ação política na instituição, um grupo no qual eu me incluo, mas que envolvia ainda o Valdo Barcelos, o Israel Marmol, o Ricardo Rondinel, e que, de alguma forma, deram sustentação não apenas ideológica, né, do pensamento e da contribuição de ideias, mas de ação política mesmo, e o Marcos Herter ainda estava em Santa Maria por um tempo e ajudou também nesse sentido. Perfeito, professor. E seguindo nesses primeiros anos após a fundação, a Sedufisme é fundada e já lhe é exigido entrar em ação imediatamente enquanto ferramenta sindical, certo? Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, porque a Sedufisme é fundada em 89 e a década de 90 é uma década muito intensa de greves, de defesa da universidade que ela fosse ainda pública, porque havia uma ameaça real e muito palpável ali de privatização, inclusive. Então, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre essas demandas que surgiram de imediato e que exigiram que o sindicato mal fosse fundado e já tivesse que se colocar como ferramenta sindical numa luta constante. Os diversos planos econômicos, né, ainda do governo Sarney, dificultaram o avanço da instituição universidade no Brasil, né? Havia uma divisão ainda entre fundações e autarquias, e a divisão salarial era bastante significativa, a diferença salarial. Então, a primeira luta da ação ainda dentro da associação era por essa equiparação, né?
Com a eleição do governo Collor e do governo Itamar na sequência, o Andes teve uma participação significativa nessa gestão para que superasse aquele governo Collor, porque nem bem ainda haviam sido superados os problemas econômicos e financeiros gerados pelo governo Sarney, que foi um desastre do ponto de vista das condições dos trabalhadores, especialmente dos funcionários públicos, a ponto de que, ao final da administração Sarney, a inflação chegava mensalmente a mais de 80%, ou seja, o salário e os preços no início do mês eram quase que o dobro no final, a diferença dos preços e da capacidade de compra dos salários, né? Então, havia necessidade de recuperar nesse sentido. E entra um governo que é um descalabro maior ainda, porque faz um plano econômico que, enfim, não serviu absolutamente para a recuperação do país. O governo Itamar começa um movimento, que é a criação do real, que ao menos estabiliza a economia, e havendo a estabilidade com o plano real, há possibilidade de se pensar em construção de uma recuperação da instituição universidade pública no país, para que ela se mantenha pública, porque também passa a receber ataques, desde o governo Collor já passava por isso, da ameaça de privatizar o ensino, no sentido de que haja mensalidades, enfim, e que haja a possibilidade das instituições estabelecerem ganhos econômicos com a sua produção. O governo Fernando Henrique, para a instituição universidade, apesar de ser um presidente oriundo da instituição universidade, foi desastroso, porque não houve expansão de vagas, não houve expansão de cursos, e, ao contrário disso, tinha um ministro da Economia que tinha uma visão produtivista do ponto de vista da ação da universidade e dos servidores da instituição, e que não pensava que a universidade pudesse ser um centro de excelência na produção de pesquisa, porque achava que o país tinha que comprar tecnologia e não produzir tecnologia. Isso fez com que a instituição, ao longo do tempo que o Fernando Henrique, tanto como ministro da Economia quanto presidente, gerasse essa inquietação para os docentes como categoria, porque nem se conseguia avançar. A universidade, do ponto de vista de equipamentos e de condições para pesquisa, teve tremendas dificuldades. E a questão salarial foi um absurdo, né? Com a implantação de um sistema de avaliação que, na verdade, não servia para o enriquecimento da ação do trabalhador docente, né? Na sua capacidade. Não havia capacitação, havia só cobrança, né? E não houve recuperação salarial nesse tempo. Então, houve muitos momentos aí em que houve necessidade de enfrentamento maior de greve, né? Eu tive a oportunidade de dirigir em determinado momento a greve, né? De ser um dirigente ali para comandar, liderar a ação de comando de greve, de direção de assembleias, e eram muito, muito tensas, mas serviu para alguma coisa, ao menos, para unificar o pensamento geral que estava dividido. Havia uma divisão e, nesse momento, havia quase que uma confluência de pensamentos e de ideias no sentido de recuperar as condições do servidor, do trabalhador, e trabalhar no sentido de estruturar a universidade para o futuro, porque foram anos e anos sem que houvesse condições de equipamentos e de capacitação dos docentes para que pudesse servir a instituição de modo significativo. Isso foi interessante, de algum modo, unificando no entorno da ação política, né, que, no caso, era comandada
pela SEDUF. Certo. Professor, para encerrar, o senhor estava mencionando agora mesmo sobre alguns dos saldos, mesmo que em termos de acúmulo de experiência mesmo, mas o senhor estava comentando de alguns dos saldos dessas mobilizações da primeira década, e numa pergunta anterior o senhor falou sobre a pequena salinha lá no prédio da reitoria, que abrigou a SEDUFISM nos seus primeiros anos. Para encerrar, eu queria fazer um apanhado geral e lhe perguntar o que lhe ocorre quando o senhor lembra dessas histórias e vê hoje a SEDUFISM como ela está passados esses 32 anos? Eu quero crer, assim, que a SEDUFISM, como eu falei, eu me sinto plenamente feliz de poder ser parte dessa história e de acompanhar esse desenvolvimento. Né? No momento em que a gente tinha apenas uma salinha, a gente tinha necessidade, como grupo político interessado em sustentar a seção sindical e dar a ela o significado de sindicato, juntamente com dos técnicos administrativos, né? Mas o salto que se deu do ponto de vista patrimonial, de ter uma sede, de construir um espaço em que a ação política, não apenas a ação política, né, das reuniões, das assembleias, do Conselho de Representantes, mas também no sentido cultural, de ter uma intervenção cultural, é realmente significativo. E, para mim, é uma satisfação perceber que ainda que haja altos e baixos em relação a uma ação mais definitiva, porque nós tivemos sobressaltos do ponto de vista político nos últimos anos, né? É incompreensível o não aproveitamento maior do momento político vivido com os governos Lula e depois Dilma. Eu acho que se perdeu muito de poder avançar mais ainda do ponto de vista a universidade, nesse período, alcança mais de 90% da pesquisa no país. Né? A universidade dobrou de tamanho, alcançando parcelas da população que tinham dificuldades tremendas de chegar a uma instituição universidade. E não foi bem entendido no meio corporativo a ideia de que, naquele momento, quantidade era qualidade. E aí embarcou, em alguns momentos, na ideia de que a universidade estava criando pessoas com diplomas, mas sem condições. Acontece que tem muitos concursos públicos, muitos ingressos no mundo do trabalho que se dão por um diploma, e ter um diploma era algo significativo. E também se perdeu essa última década pelo fato de que houve o impeachment da presidenta Dilma. O plano nacional, né, da educação foi colocado de lado, se perdeu vários momentos em que se podia avançar, mas por injunções que são características do movimento, e especialmente do movimento corporativo, não se aproveitou esse momento para ter um crescimento histórico, que eu acredito que poderia existir. O que compete agora? Né? Que temos um governo totalmente avesso à ciência, totalmente avesso ao desenvolvimento da população através do estudo. Compete ter grandeza outra vez, né? E fazer o trabalho significativo de uma instituição que não apenas agrupa a ideia de trabalhadores da educação, agrupa pessoas que precisam fazer hoje, frente a um projeto de desmonte do país, tem condições críticas, qualidade do ponto de vista de conhecimento, para trazer um projeto que realmente recupere o país nos próximos anos. Tarefa que não vai ser fácil, mas que vai exigir da instituição a grandeza que sempre teve ao longo da sua história.
Perfeito, professor Orlando. Eu gostaria de agradecer imensamente pela sua disponibilidade em conversar conosco hoje. Eu que agradeço e saúdo aos nossos colegas e vida longa, como se diz, né? Vida longa à nossa SEDUFISM. Perfeito, obrigado, professor. Assim encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença do escritor, professor aposentado da UFSM, ex-diretor da SEDUFISM e um dos presentes na Assembleia de Fundação do Sindicato, lá em 7 de novembro de 1989, professor Orlando Fonseca. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço do nosso site é www.sedufism.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.